Olá, investidores atentos! Vamos direto ao ponto com a análise semanal do mercado, recheada de insights valiosos para suas decisões. A semana foi marcada por turbulências, especialmente no setor de semicondutores que liderou as quedas acentuadas. Alguns já começam a questionar se a tendência está prestes a se inverter, mas enquanto isso, os investidores não perderam tempo. As compras se concentraram justamente em gigantes como Tesla, empresas de semicondutores e projetos de longo prazo. Os detalhes sobre os valores movimentados ficam para depois, porque agora é hora de mergulhar nos destaques que realmente importam. Vamos aos fatos que mexeram com os mercados globais. A semana foi de fortes oscilações com quedas expressivas em empresas-chave. Começando pelo setor de semicondutores, a ASM sofreu um tombo de 16% após divulgar resultados decepcionantes. O faturamento do primeiro trimestre caiu 27% em relação ao período anterior. Não foi nada animador. Já a TSMC, apesar de apresentar números positivos, marcou uma queda de 14%. O problema? As perspectivas futuras não são nada otimistas, graças aos impactos do terremoto e à fraca demanda. Dá para imaginar que os próximos trimestres serão desafiadores. Mas não foi só isso. No Japão, a Toyota despencou 5,9% por conta de um recall massivo. 210 mil veículos da linha Prius estão sendo recolhidos devido a falhas graves, como portas que podem se abrir durante o trajeto e problemas no sistema de freios. Uma situação preocupante que exige atenção redobrada dos investidores. Aliás, enquanto pesquisava sobre o caso, encontrei uma pérola, uma declaração de Warren Buffett sobre como analisar riscos em momentos de crise. Vale a pena guardar essa lição para os próximos movimentos. Agora, um dado que chama a atenção. O infográfico mostra a evolução da dívida pública em relação ao PIB dos países desde o ano 2000. Os campeões de endividamento? Singapura lidera, seguida pelos Estados Unidos. O Japão, por sua vez, viu sua dívida saltar de 135% para impressionantes 250% do PIB. Isso pode significar duas coisas. Ou o país tem uma capacidade excepcional de sustentar esse nível de endividamento, ou está caminhando para um risco sistêmico. Quem pensa em investir por lá precisa avaliar esses números com cuidado. E o que mais nos interessa? A recuperação econômica. Desde 2021, tanto o PIB quanto a inflação vêm dando sinais de desaceleração gradual, mas a retomada tem sido mais rápida do que muitos esperavam. Alguns países, em especial, estão se destacando positivamente. Será que essa tendência vai se manter? Vamos torcer para que sim, porque os sinais são promissores. Vamos aos índices americanos. O Dow Jones se manteve estável, mas o S&P 500 e o Nasdaq não tiveram a mesma sorte. Caíram 1% e 5,4% respectivamente. O motivo? A forte queda nos papéis de semicondutores que arrastou o Nasdaq para baixo. Olhando os últimos 5 anos, um gráfico comparativo entre ouro e S&P 500 mostra uma disputa acirrada, ambos subiram com força, especialmente durante a pandemia. O ouro disparou, mas o S&P 500 logo o alcançou. Hoje, o ouro acumula alta de 81%, enquanto o índice está em 76%. Quase um empate técnico. Mas o futuro pode reservar caminhos distintos. Em momentos de crise, o ouro costuma brilhar, enquanto o S&P 500 sofre. Esse é um ponto crucial para quem pensa em diversificar seus investimentos. Agora, uma dica de ouro, literalmente. Encontrei uma lista de empresas do setor que pagam dividendos generosos, e uma delas se destaca, a BTG, uma mineradora canadense com operações no Mali, Filipinas e Namíbia. Pequena, mas poderosa. Desde 2019, ela vem distribuindo dividendos consistentes, mantendo um pagamento fixo de $0,05 por ação a cada trimestre. Isso equivale a $0,20 por ano, garantindo um rendimento de cerca de 6%. Se você está pensando em incluir ouro na sua carteira, por que não considerar uma empresa que, além de acompanhar o metal, ainda paga dividendos? Vale a pena estudar mais sobre a BTG. Falando em mercados, os Estados Unidos tiveram uma semana ainda mais vermelha que o resto do mundo, especialmente entre as Big Techs. A F2, por exemplo, caiu 6,5%, pressionada pela queda nas vendas de iPhones e pela falta de tração nos temas de inteligência artificial. Já a Nvidia, líder em chips para inteligência artificial, despencou 13,5%. Depois de uma alta expressiva, era de se esperar uma correção, mas o tamanho da queda acendeu um sinal amarelo. Enquanto isso, a Tesla continua em queda livre, mesmo após anunciar demissões de 10% da força de trabalho.
Alguns comentam que isso é positivo, mas a realidade é outra. Empresas saudáveis contratam, não demitem. A Tesla está usando uma carta que preferiria não jogar. Mas nem tudo são más notícias. A Meta, por exemplo, subiu 13% após divulgar resultados melhores que o esperado no primeiro trimestre. Em abril, eu havia mencionado esse papel como uma aposta interessante, e ver o mercado reconhecendo seu potencial é gratificante. Agora vamos aos números frios, comparando as quedas desde as máximas e as altas desde os fundos de 52 semanas. Vemos que a Microsoft e a Apple recuaram 5% cada. Já a Nvidia, além de cair 13% na semana, acumula uma desvalorização de 22% desde o pico. A ASM, que já mencionamos, despencou 10% e agora está 99% abaixo de sua máxima histórica. Um alerta claro para quem opera nesse setor. Analisando os setores das utilities e energia tiveram uma semana positiva, mas as ações de tecnologia sofreram um baque de 7,2%. Os papéis que já haviam caído bastante continuaram em queda livre, enquanto aqueles que resistiram melhor mostraram força relativa. As ações defensivas também subiram 0,9%, reforçando a ideia de que em momentos de incerteza, os investidores buscam segurança. Agora, um termômetro importante: os ETFs setoriais. O de tecnologia caiu 6%, acumulando uma desvalorização de 9,3% desde o pico. O mercado americano como um todo recuou 3%, com as ações de crescimento sendo as mais afetadas. O S&P 500 Growth caiu 0,2%, acumulando queda de 6,5% desde o topo. Já o TQQQ, um ETF alavancado, despencou 11% na semana e agora está 44% abaixo de sua máxima. Um lembrete de que a alavancagem pode amplificar tanto os ganhos quanto as perdas. Vamos falar de custos. O ETF TIGA, lançado em 2013, revolucionou o mercado com uma taxa de administração de apenas 0,09%. Na época, era uma pechincha. Mas desde então, a iShares vem trabalhando para reduzir suas taxas, e hoje a diferença é mínima, apenas 0,02%. Em breve, essa vantagem pode desaparecer. Por isso, é importante que os investidores fiquem de olho e cobrem por taxas mais competitivas. Afinal, cada centavo economizado faz diferença no longo prazo. Agora, 3 ETFs que chamaram a atenção pela queda acentuada. O SOX, focado em semicondutores, caiu 8,2% e acumula uma desvalorização de 17% desde o pico. O CL5U, ligado a empresas de cloud, recuou 3,1% e está 37,8% abaixo de sua máxima. Já o AIQ, que acompanha empresas de inteligência artificial, caiu 5,5% e acumula queda de 8,9%. Olhando o gráfico desse último, vemos que ele rompeu o canal de alta que vinha seguindo. Isso sugere que uma nova tendência pode estar se formando, com maior volatilidade pela frente. Por enquanto, a recomendação é observar com cautela. Na análise por empresas, Tesla continua sendo destaque negativo, com queda de mais de 5% na semana e uma desvalorização de 60% desde o pico. Por outro lado, empresas como United Health e JP Morgan subiram, enquanto a Verizon caiu levemente. No ETF SCHD, que investe em ações de dividendos, a maioria dos papéis se valorizou, exceto a Pfizer, que ficou para trás. Felizmente, o saldo foi positivo. 3 indicadores-chave para ficar de olho. O petróleo WTI caiu para $83,20, mas conseguiu se recuperar um pouco. Os títulos do Tesouro Americano de 10 anos subiram para 4,63%, refletindo as expectativas de juros mais altos por mais tempo. E o won coreano se desvalorizou, fechando a semana em 1.379 wons por dólar. No mercado local, o KOSPI caiu 0,3%, enquanto o KOSDA despencou 3,1%. Juntos, somaram uma perda de 3,5%, uma semana difícil para os investidores coreanos. Agora, os 5 ativos mais negociados da semana. O primeiro foi o SOXO, um ETF alavancado de semicondutores, que registrou forte entrada de capital. Investidores que vinham esperando uma correção finalmente decidiram entrar no jogo. Em segundo lugar, a Tesla, com movimentações bilionárias. Ambos os ativos caíram, mas isso não impediu que o dinheiro continuasse fluindo. Em terceiro e quarto lugar, tivemos fundos de longo prazo e o BITO, um ETF de Bitcoin. Olhando o gráfico do SOXO, vemos que ele segue o mesmo padrão de alta acelerada que mencionamos antes. Em momentos assim, é melhor não tentar adivinhar o fundo,
o ideal é esperar por sinais mais claros de reversão. Falando em Tesla, o gráfico mostra uma tendência de queda preocupante. Na semana passada eu havia dito que seria bom segurar os $160, mas o papel rompeu esse suporte e caiu para $150. A lição aqui é clara: não adianta tentar comprar na baixa sem um sinal concreto de recuperação. O melhor é esperar pelos resultados do primeiro trimestre, que serão divulgados em 23 de abril. Paciência é a chave. Agora, 5 notícias que impactaram o mercado esta semana. A primeira envolve a Apple. A Europa finalmente permitiu que outros serviços de pagamento, como Samsung Pay, operem no continente, aliviando um pouco a pressão sobre a empresa. Mas o problema maior é a queda nas vendas de iPhones. Os números de janeiro e fevereiro foram decepcionantes, e março não deve ser diferente. Isso deve se refletir nos resultados da Apple, que já estão precificados no mercado. Para piorar, a Samsung recuperou a liderança no Japão, com uma queda de 9,6% nas vendas da Apple. Um sinal claro de que a empresa está perdendo fôlego fora da temporada de lançamentos. A segunda notícia é sobre a P&G, uma das rainhas dos dividendos. Analistas revisaram para cima as projeções de demanda por gás natural, o que pode impulsionar os resultados da empresa no segundo trimestre. Uma boa notícia para quem busca renda passiva. Por fim, não esqueçam, o mercado está em constante movimento, e cada detalhe pode fazer a diferença. Se você gostou dessa análise e quer continuar recebendo insights como esse, não deixe de curtir, se inscrever e deixar seu comentário. Seu apoio é o que me motiva a trazer conteúdo de qualidade toda semana. Vamos juntos nessa jornada de investimentos. Apesar das restrições de venda contínuas, a combinação de preços baixos de commodities e o forte consumo nos Estados Unidos tem impulsionado resultados surpreendentes. Agora vamos ao terceiro ponto: os resultados da Netflix. Durante a última divulgação, o que mais chamou atenção foi o anúncio de que, a partir do próximo ano, a empresa deixará de divulgar o número de assinantes. Muitos investidores ficaram apreensivos com essa mudança, afinal, esse dado sempre foi um termômetro importante para avaliar o desempenho da plataforma. Mas será que essa decisão reflete uma queda real na base de usuários? Os números do primeiro trimestre de 2024 trouxeram um alívio: 9,3 milhões de novos assinantes. Porém, ao analisar os dados históricos, percebe-se uma volatilidade significativa entre os trimestres. Essa oscilação constante fez com que o mercado não conseguisse precificar corretamente o valor real da empresa. Desde 2003, o crescimento anual tem sido consistente, mas a falta de transparência nos números trimestrais gerava ruídos desnecessários. Agora, com a decisão de não divulgar mais os dados de assinantes, espera-se uma redução na volatilidade do preço das ações. Um ponto importante para quem busca estabilidade em seus investimentos. O quarto tema da semana é a eleição na Índia. Com o apoio de grandes bancos de investimento dos Estados Unidos, o primeiro-ministro Narendra Modi tem tudo para se consolidar no poder. Mas por que isso importa para o mercado? A Índia, com sua população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, realiza um dos maiores processos eleitorais do mundo. As eleições acontecerão entre 19 de abril e 1º de junho, com o resultado sendo divulgado em 4 de junho. Esse período pode trazer uma volatilidade significativa para os mercados indianos, especialmente nos setores mais sensíveis a mudanças políticas. Se você investe ou tem interesse na Índia, fique atento. As próximas semanas podem ser decisivas para ajustar sua estratégia. O quinto e último ponto aborda a tensão entre Israel e Irã, um dos focos de instabilidade geopolítica que tem preocupado os investidores. Eventos como esse costumam gerar incertezas e impactar negativamente os mercados. Mas será que devemos realmente nos assustar? Para responder a essa pergunta, analisamos o desempenho do S&P 500 após crises geopolíticas desde 1940. Os dados revelam uma realidade surpreendente. Em média, um ano após esses eventos, o índice registrou um retorno de 13%. Excluindo períodos de guerra prolongada, a média sobe para 8%. Ou seja, mesmo em momentos de turbulência, o mercado tende a se recuperar e seguir sua trajetória de alta. E por falar em alta, muitos investidores se perguntam: será que estamos próximos de uma correção após os recordes recentes? A história mostra que não. Desde 2013, o S&P 500 já superou suas máximas históricas em várias ocasiões, e o que se observa é que após esses marcos, os retornos continuam positivos. Comparando investimentos feitos aleatoriamente com aqueles realizados logo após novos recordes, os resultados são claros.
Quem manteve a posição obteve ganhos superiores. Isso reforça uma verdade fundamental: o medo de entrar no mercado pode ser mais prejudicial do que a própria volatilidade. Para evitar erros comuns que comprometem os resultados, é preciso ficar atento a 2 comportamentos. O primeiro é vender ações por pânico, sem uma análise concreta. Se a empresa em que você investe continua apresentando fundamentos sólidos, não há motivo para sair correndo. O segundo erro é comprar por medo de perder uma oportunidade, especialmente em momentos de euforia coletiva. Quem se deixou levar pelo FOMO, Fear of Missing Out, nos últimos meses pode estar enfrentando agora uma realidade menos favorável. O segredo está em manter o ritmo que funciona para você, sem se deixar influenciar pelo barulho do mercado. A revolução da inteligência artificial já é uma realidade, e seus impactos vão muito além do que muitos imaginam. Enquanto a maioria foca em tecnologia, um setor que pode ser ainda mais transformado é o de publicidade. O Meta, por exemplo, está investindo pesado em inteligência artificial para otimizar seus algoritmos e aumentar a receita com anúncios. Essa mudança já começou a revalorizar as ações da empresa, e quem acompanhar de perto esse movimento pode encontrar oportunidades valiosas. Outra tendência que não pode ser ignorada é a evolução da robótica. O que antes era restrito a fábricas e linhas de produção agora está chegando ao nosso dia a dia. Desde tarefas domésticas até assistência pessoal, os robôs estão se tornando cada vez mais presentes. Empresas como a Tesla já demonstraram avanços impressionantes nesse campo, e o que parecia ficção científica está se tornando realidade. Quem souber identificar os players certos nesse mercado pode colher frutos significativos nos próximos anos. Com o aumento dos custos trabalhistas, as empresas com grande número de funcionários merecem uma atenção especial. Gigantes como Walmart, Amazon e Home Depot estão entre as que mais empregam nos Estados Unidos, e seus resultados podem ser diretamente afetados por essa pressão. Se você investe em alguma dessas companhias, fique de olho nos próximos balanços. Para os investidores em dividendos, a semana traz oportunidades interessantes. Entre 22 e 30 de abril, empresas como Ross Stores, Costco e Hilton Income farão seus pagamentos. Uma ótima chance para reforçar sua carteira de renda passiva. Por fim, não podemos esquecer da agenda de resultados da próxima semana. Destaques para 22 de abril, Verizon. 23 de abril, Tesla. 24 de abril, Meta. 25 de abril, Microsoft e Alphabet. 26 de abril, empresas do setor de energia. Se você tem ações de alguma dessas companhias, reserve um tempo para analisar os números e entender como eles podem impactar seus investimentos. E assim encerramos mais um resumo semanal. Se essas informações foram úteis para você, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Seu apoio é o que nos motiva a trazer conteúdo de qualidade toda semana. Desejo a todos um excelente final de semana e que seus investimentos continuem prosperando. Até a próxima!